Olá a todos, eu sou o professor Paulo Araújo e estou aqui mais uma vez em nosso espaço pedagógico para falarmos sobre teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. Na aula anterior, nós estudamos características principais do behaviorismo e nesta aula vou abordar de modo bastante rápido, breve e objetivo sobre as características, algumas características do interacionismo. Então, vamos lá estudar um pouco sobre o interacionismo. Pois bem, os teóricos interacionistas, eles defendem que a aprendizagem ela é determinada tanto por fatores internos ao desenvolvimento próprio do indivíduo, quanto por fatores externos relativos ao meio. Então, observe que a perspectiva interacionista considera que tanto os fatores endógenos quanto os fatores exógenos podem influenciar na aprendizagem. Nós temos Piaget como sendo um dos representantes da perspectiva interacionista. Piaget, ele foi o formulador da epistemologia genética e Piaget demonstrava que o desenvolvimento biológico ele não ocorria devido apenas aos fatores hereditários, mas também ocorria com a interação com o ambiente. E aí você pode se perguntar agora, mas Piaget é interacionista? Sim, Piaget é interacionista. E quando estudamos psicologia e vemos as ideias, as concepções de Piaget e Vygotsky, muitos de nós acabam entrando em conflitos e em confusão, né, acerca do pensamento de cada um desses teóricos. Observe que Piaget ele vai focar no desenvolvimento biológico. Ele considera que o desenvolvimento biológico ele ocorre não somente devido aos fatores hereditários, mas pode ocorrer também devido à interação do ambiente. O que diferencia Piaget de Vygotsky está nesse sentido aqui. Deste modo, você tem que ficar atento a esta dica, de que Piaget ele não enfatiza as questões sociais, culturais, econômicas ou políticas, como Vygotsky faz em sua teoria. Vygotsky, né, devido a ele englobar na sua concepção essas questões de modo mais profundo, ele é a teoria de Vygotsky é conhecida como a teoria socio-interacionista. Mas entenda que Piaget ele é um dos teóricos que está no grupo da concepção interacionista. E sobre Piaget, vamos pontuar alguns elementos. Pois bem, na visão de Piaget ou na visão piagetiana, o desenvolvimento do homem é resultado da sua ação sobre o ambiente em que vive. Dessa forma, aqui está fora, né? Mas dessa forma, né? Para a aprendizagem ocorrer, é necessário que os sujeitos já tenham alcançado determinado nível de desenvolvimento. E aqui vai mais uma dica em relação à perspectiva interacionista na visão de Piaget. Piaget entende que o desenvolvimento psicológico ele é, na verdade, um processo, olha só, de equilibração progressiva. E essa equilibração progressiva se constitui como sendo uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio a um estado de equilíbrio superior. Deste modo, surge na perspectiva de Piaget alguns termos centrais, já que o desenvolvimento psicológico é esse processo de equilibração progressiva. Esse processo de equilibração progressiva vai ocorrer mediante algumas etapas, mediante alguns processos que eu vou denominar aqui para vocês agora. Quais são estes processos? Observem aí. A ação do indivíduo é a principal fonte de conhecimento e essa que acontece por meio de alguns processos básicos, que é por intermédio do processo de adaptação, o processo de assimilação e o processo de acomodação. Então, para Piaget, o desenvolvimento psicológico é esse processo de equilibração progressiva. E esse processo de equilibração progressiva vai ocorrer mediante a todos esses elementos aqui, a todos esses processos. O que é a adaptação, a assimilação e a acomodação?
temos aqui os conceitos. Olha só, a adaptação ela é o processo por intermédio do qual o ser humano, olha só, interage com o meio, buscando, olha só, um equilíbrio entre sua necessidade de sobrevivência e os constrangimentos impostos pelo ambiente. A adaptação, na verdade, ela é o equilíbrio entre esses dois processos aqui, entre o processo de assimilação e entre o processo de acomodação. O que é a assimilação? Temos aqui a definição. É o processo de incorporação em que os objetos e fatos do meio são inseridos em um sistema de relações que passam a ter significado para o sujeito. Na verdade, a assimilação é o processo pelo qual uma pessoa vai integrar um novo dado perceptual, motor ou conceitual aos esquemas ou padrões de comportamento já existentes. Esses esquemas, na verdade, que são incorporados, são estruturas mentais pelas quais os indivíduos organizam seu meio e se adaptam, né? Então, este é o processo de assimilação. Já o processo de acomodação é o processo que consiste na modificação das estruturas do pensamento do sujeito, de forma a assimilar os novos fatos e objetos do meio. Deste modo, nós entendemos que o processo de acomodação é, na verdade, um processo de criação e de transformação, né, dos esquemas ou estruturas mentais. O que são os esquemas? Os esquemas são as estruturas mentais pelas quais o indivíduo eles vão organizar o seu meio e se adaptar. Então, a acomodação consiste no processo de criação e de transformação dos esquemas. Então, o desenvolvimento psicológico, que é um processo de equilibração, ocorre, segundo Piaget, mediante essas etapas. Observe que Piaget ele é interacionista. Piaget compreende, né, a importância dos fatores biológicos, mas também entende que os fatores do meio interferem no desenvolvimento. Mas o que diferencia Piaget de Vygotsky é a questão de que Vygotsky ele enfatizou as questões culturais, as questões sociais, econômicas e políticas, surgindo aí então a perspectiva socio-interacionista segundo Vygotsky. Mas nós temos Vygotsky também como interacionista, Piaget e também Vallon. Vamos aqui resolver apenas duas questões sobre essa temática. Olha só, as teorias de Piaget e Vygotsky abordam o desenvolvimento mental do ser humano. Contudo, olha só, sob perspectivas diferentes. E por que sob perspectivas diferentes? Porque Vygotsky dá maior ênfase às questões sociais, culturais e econômicas e políticas. Olha só, enquanto Piaget adota um modelo biológico de desenvolvimento, ou seja, o foco em Piaget está mais nos fatores biológicos, Vygotsky enfatiza o modelo, olha só, socio-interacionista. Com relação a esse assunto, julgue o item. A assimilação, lembra que a assimilação, nós vimos que, segundo Piaget, o processo, né, de desenvolvimento psicológico é um processo de equilibração progressiva. E essa equilibração progressiva se dá mediante alguns processos, que é o de assimilação e acomodação. Então, vamos aqui analisar. A assimilação é um processo cognitivo, de fato, cognitivo, em que uma pessoa integra, termo central, novo conhecimento, conceito ou ideia, experiência ou dado perceptual aos esquemas ou padrões de comportamento já existentes. O item está correto. Este é justamente o conceito, né, a conceituação do processo de assimilação. O processo em que o sujeito integra, né, a sua estrutura um novo conceito, ideia, experiência a algo já existente. Portanto, a afirmativa 1 é a afirmativa correta. E para finalizar, vamos ao item 2. Vamos lá ao item de número 2. Vamos lá? Existem duas correntes teóricas no interacionismo. São duas. A primeira, a teoria interacionista construtivista, que tem Piaget como um dos seus principais representantes, e a teoria socio-interacionista, que também é chamada de socio-histórica
ou também é chamada de sociocultural. Considerando a interacionista construtivista, o principal representante é quem? Piaget. Então, nós temos Piaget como principal representante do interacionismo construtivista. Lembrando que Piaget está, por exemplo, entre os representantes da concepção pedagógica renovada diretiva, ali junto com Emília Ferreiro, Ana Teberoski. Deste modo, encerramos aqui a nossa exposição sobre o interacionismo. É claro de que não conseguimos falar tudo sobre o interacionismo, pontuamos questões centrais para orientar vocês neste processo de estudos. E vamos retomar nossa próxima aula falando aí sobre o inatismo, também chamado de racionalismo ou apriorismo. Então, até a próxima aula. Fiquem bem e estudem, porque o resultado chega, tá certo? E se você não segue o Espaço Pedagógico no YouTube, aqui segue o Espaço Pedagógico. Também estamos no Telegram e também estamos no Instagram. Este é nosso Espaço Pedagógico, um espaço para compartilhar saberes e um espaço que você tem para você poder conhecer, compreender e consolidar conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Valeu, gente! Obrigado pela participação e a nossa próxima videoaula vai ser sobre o empirismo, ambientalismo e também, empirismo e ambientalismo, que são sinônimos, e também sobre o inatismo, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau para vocês.